meu irmão, minha irmã. Domingo, 7 de julho, esse é o 14º domingo do tempo comum. Vamos refletir o Evangelho, a liturgia desse domingo. O Evangelho se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12, e depois os versículos de 17 a 20, e diz assim: Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: O reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: Até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, o Evangelho desse 14º domingo no tempo comum é Jesus enviando outros 72 discípulos à sua frente e no seu lugar. Jesus escolheu 12 discípulos que constituiu o apóstolo, o colégio apostólico, os 12 apóstolos. Mas Jesus também tinha um outro grupo que era discipulado por ele, que o acompanhava, que são esses outros 72, que Jesus confere, então, esse grupo maior também a oportunidade de ir em seu nome. E aqui nesses 72 estamos cada um de nós. Você e eu estamos nesse grupo de discípulos que somos enviados como igreja, 2 a 2, né? A missão nunca se faz sozinho, em nome próprio, a irmos, diz o Evangelho, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir, a ministrarmos em nome de Jesus, sermos ministros, representantes do Senhor. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa honra. Jesus faz de você e de mim, pessoas frágeis, com suas debilidades e limitações, Jesus faz de nós os seus representantes. E é através de nós, apesar de nós, mas através de nós, que Jesus quer agir nesse mundo, que Jesus quer agir na humanidade através dos seus discípulos, através da sua igreja. Então nós ouvimos o Evangelho, Jesus dando poder aos 72, a cada um de nós, para pisarmos em cobras e escorpiões, para vencermos o medo da missão, o medo de sermos autenticamente católicos, cristãos, porque quando a gente quer ser de Deus de verdade, vai aparecer a cobra e o escorpião, né? Do sarro, da exclusão, né? Das contrariedades, das provações, mas o Senhor nos deu poder para vencer tudo aquilo que se levanta contra a nossa missão, que se levanta contra, no caminho da vida, ao nosso desejo de sermos mais santos, mais entregues a Deus e também de servirmos ao irmão e servirmos ao Senhor. Muitas coisas se levantam contra, mas nós temos esse poder, essa autoridade em Deus. Mas aí, no final do Evangelho, quando os 72 voltam contando: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Eles estavam super felizes, curaram doentes, fizeram exorcismos. E aí Jesus vai dizer então: olha, contudo, não vos alegreis por causa dessas maravilhas, não. Né? Que, claro, louvado seja Deus. Mas, antes, primeiro, por essência,
Ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Então, a partir desse versículo, queridos, nós podemos entender algo muito bonito. Por que Jesus, por que Deus quer agir no mundo através de nós? Por que Ele não manda anjos? Por que Ele não age estalando dedos? Por que Ele nos convida a cooperar com Ele? Porque o início do Evangelho nos ajuda a entender. Junto com tudo aquilo que a gente faz em nome de Deus, para Deus e para os outros, Deus quer fazer algo em nós. Por isso que a primeira metade toda do Evangelho, Jesus vai dando primeiro recomendações aos discípulos. Não leveis nem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Se você entrar numa casa, deseja paz, coma do que vos servirem. Veja, Jesus ao enviar os 72 e enviar a gente também, Jesus, junto com fazer o bem para os outros, está querendo moldar em nós o nosso caráter cristão. Então a grande graça e o grande porquê, a grande razão pela qual Deus escolhe o homem para salvar o homem, por que Ele não faz isso, sei lá, de qualquer outra forma? É porque Deus quer nos dar a graça de, ao servi-lo, nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Ao servi-lo, irmos nos parecendo com Jesus na simplicidade, no desapego, na confiança, na empatia, na caridade, na fé, no depender totalmente de Deus. E é isso que a gente experimenta quando a gente serve a Deus de coração e com intenções retas e puras. Deus vai fazendo através de nós? Vai. Mas a gente percebe que muito mais Deus vai fazendo em nós. E aí Jesus nos alerta, então, a nós, esse entendimento que a gente tem que ter. Olha só, Jesus é misericordioso, mas Jesus não é bobo. Ele diz, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Gente, Deus tem misericórdia desse mundo, mas Deus não é iludido a respeito desse mundo. Igualmente nós, vamos evangelizar o mundo por amor, não por raiva, por ódio, por amor. Mas não sejamos iludidos. Esse mundo é repleto de lobos. Vocês estão indo como os cordeirinhos para o meio dos lobos. Porque o pecado faz o ser humano virar um lobo. E talvez muitos de nós não sintamos a necessidade de evangelizar ninguém, porque a gente olha para o lobo e não vê no lobo um lobo. A gente acha que todo mundo é ovelhinha. Não. A maldade, o pecado, o erro e o equívoco existem nesse mundo. E nós somos enviados como cordeiro para o meio dos lobos, mas 100% dependendo de Deus. E o próprio Jesus já previu, Mas pode ser que vocês entrem numa cidade e não sejam bem recebidos. Sacode a poeira da decepção, da mágoa, vai para frente. Veja, meus irmãos, já estava no contrato. Ser de Deus nem sempre dá certo. Amar nem sempre funciona. As decepções fazem parte do cristianismo, do nosso discipulado. Porque muito mais rejeitado do que você ou eu em alguma situação da vida foi o próprio Jesus, não é? E Jesus já previu isso para você e para mim. Quantos de nós hoje talvez estamos aí paralisados na fé por causa da rejeição? Sacode a poeira, continue em frente, E aí a liturgia de hoje também vai nos convidar a orarmos. Jesus disse, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Rezemos, irmãos e irmãs, pelas vocações leigas. As nossas comunidades precisam de gente de boa vontade, para catequese, para liturgia, para tanta coisa. Nós precisamos de operários. Mas rezemos também, e de modo mais especial ainda, pela messe do Senhor, que não falte trabalhadores para a colheita. Rezemos pelas vocações sacerdotais e religiosas. A igreja precisa de padres, de sacerdotes, de freiras, de vidas consagradas ao reino de Deus. Peçamos a Deus que envie. Talvez a gente entre num desânimo dizendo, mas hoje em dia isso não funciona mais. Quem é que vai querer servir a Deus? Jesus está dizendo, peça a Deus. Porque a vocação tem que ser um chamado divino. Peçamos hoje ao Senhor da messe que o seu chamado ecoe em muitos corações para a vocação e que os vocacionados, nós os padres, aqueles que servem a Deus, tenhamos o entendimento da segunda leitura de hoje, da carta de Paulo aos Gálatas, quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz. Por causa de Jesus, o mundo para mim está crucificado. Vocação é isso, estar crucificado com Cristo para o mundo, para servirmos a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.